Acompanhe comigo esse vídeo de um veterano do exército flagrado dentro do seu carro numa chamada pendurado na linha com um centro de emergências contra automorte. A palavra essa aqui censurada para não dar flag no nosso vídeo aqui. Encontrado em prantos em total desespero. Acompanhe esse caso comigo. What's going on? I'm on the phone with the VA hotline. Okay. For suicide. All right. Hey, I got you, man. All right. What branch you in? Army. Army. All right. Hey, my name's Kyle. All right. We'll help you out. All right, bud. I'm here with you. I'm here with you. All right. I'm gonna start an ambulance over here to us. Okay. All right, bud. I can't afford. Hey, no. Hey, if I send you, it's nothing on you. Okay. State of Connecticut covers that. All right. Can we step out of the car, boss? Just so we can talk. Yeah. 826. Olha isso. Down. I'm with a vet. Hotline. Here's Hey. my ID. Sorry, man. Hey. Do you have anything on you? No. Okay. Is it alright if I check in? Cool. Any deployments, bud? What? One? Alright. Well, hey, dude. It's a tough time for everyone in your position, alright? Relax, though. Hey, I'm here with you, okay? I'm here. Come on, yeah. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? O que acabou de acontecer? Um policial viu um carro parado no meio da estrada e achou estranho, né? E como todo policial orientado a abordar carros assim, que pode estar acontecendo algum tipo de problema e tudo mais, ele abordou. E ele encontrou um veterano do exército americano conversando com um centro de prevenção à automorte lá nos Estados Unidos, na chamada. E ele teve que bater e intervir. E esse soldado que estava na linha com a atendente, né, desabafando e tudo mais, estava em colapso e em prantos. Ele pediu para sair e pediu a identificação dele nesse momento aqui. E é quando ele vai revistar, ele diz: "Me dá um abraço, por favor." E o policial dá um abraço nele. Olha isso. "Estou aqui com você. Posso receber um abraço?" Cara, é tanta coisa num vídeo só. Tem pessoas que idealizam a guerra. Inclusive, muitas pessoas nessa guerra dos sexos, né, muitas mulheres que querem provocar os homens e tudo mais, dizem: "Ah, vai lá, macho, arranjar uma guerra pra você." Como se a qualquer momento você não pudesse ter a paz quebrada e você ter que tirar a poeira do seu certificado de reservista e acabar indo para uma guerra, como está acontecendo, inclusive, na borda do ocidente ali, da Ucrânia e tudo mais. Com o governo distribuindo armas aos homens capazes para defender a sua terra. Uma decisão errada de um líder político e você entra na barbárie da humanidade que é a guerra. Essa idealização da guerra, aquele camarada que diz que no passado as coisas eram melhores, quando, camarada, passado? Guerra Fria? Um pouco mais no passado? Talvez a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial? Então, assim, é importante sabermos a medida da crítica. Estar nessa situação desse veterano, tu vê que é um camarada saudável, né, fisicamente saudável, né, um cara que você poderia dizer que estaria tomando um chopp com os amigos num bar. Mas a mente dele, por conta de uma operação militar, foi danificada. Foi danificada. E ele já não consegue mais viver como civil. Então, o que nos faz pensar que seremos melhores do que ele? Que no conforto da nossa vida moderna de iFood, Uber, trabalho com ar-condicionado, trabalho assentado, volta para casa, transporte, nós nos readaptaríamos fácil a esse tipo de caos. Certo? Inclusive, como curiosidade, muitos gostam daqueles filmes de ação como o Rambo, certo? A saga Rambo, dos anos 80, 70, que é um dos grandes clássicos dos filmes brucutu. Mas poucos param para analisar a crítica social. De repente você, quando era mais novo, só via pelas machine guns e soldados voando de um lado para o outro, sanguinolência e tudo mais. Mas, senhores, o subtexto do filme, que é chamado de First Blood, se não me engano, do livro que baseou o filme, melhor dizendo, era um subtexto de crítica à guerra do Vietnã, chamado de Guerra Perdida. Porque eram enviados jovens americanos para a guerra
E dezenas de milhares eram mortos, e no fim das contas a guerra não valeu a pena. Os Estados Unidos teve que recuar. Então o Rambo não é um exemplo daquilo que você deve imitar. O Rambo, simbolicamente falando, representa o veterano desse carro do vídeo que eu passei agora, que depois de ter ido pro Vietnã, visto os horrores da guerra, quando ele volta para a sociedade, ele não consegue adaptar-se a um emprego comum, a uma rotina de paz, ele tem estresse pós-traumático, certo, da guerra, não consegue dormir, houve granadas e tiroteio a qualquer momento, teus instintos de guerreiro estão sempre ligados, ele já não consegue lidar com uma sociedade pacífica. Assim também com Thomas Shelby. Thomas Shelby, que é o tal do frio calculista, as pessoas perderam um pouco o tino do que é o Thomas Shelby. Ele não significa esse homem que você deve imitar. Ele é um homem que destrói a sua própria família, que tem pesadelos à noite e não consegue dormir, que vive lidando com mulheres problemáticas, isso quando não com prostitutas, viciado em bebida, sempre com uma cachaça na mão ou algum cigarro fumando, certo? Noites mal dormidas. As pessoas perdem um pouco a visão, só pegam a estética, um clipezinho ou outro, ou essas páginas pop de masculinidade falando, botando um trecho de algo que ele não disse, né? Como fosse algum tipo de sentença forte e tudo mais. Quando na verdade ele é o tipo de masculinidade que você não deve imitar. Em alguns aspectos, claro, né, todo anti-herói tem coisas positivas, mas de modo geral, se você imitar o modo de vida de Rambo e de Thomas Shelby, que são dois dos arquétipos que o cinema trabalha geralmente para nos evidenciar o que tipo de homem não devemos seguir, porque o estilo de vida deles são autodestrutivos, se você seguir esses modelos, você vai acabar se afundando junto com os problemas que afundam eles nas telas. E um último recado aqui a todo camarada que tá passando por algum tipo de problema psicológico. Cara, eu só posso tentar entender. Só você sabe o problema que você está passando atualmente. E a geração passada nos educou de que o homem não deve buscar resolver os seus problemas emocionais. Que ele resolve problemas emocionais trabalhando e ganhando dinheiro. Mas a gente sabe que não é bem assim, certo? Inclusive, muitos da geração passada que disseram isso pra você envelheceram muito mal, o repleto de vícios. Muitos, inclusive, não conseguindo tirar a garrafa de cana debaixo da cama. Então, assim, ninguém vem com a sua ficha completa. Pensa que você é um personagem. Você é bom em fazer dinheiro, de repente, mas não tem tanto carisma. Ou você tem muito carisma, mas não tem tanto networking. E coisas assim. Então, se você não é forte em todas as áreas, você deve buscar ajuda para se fortalecer nas áreas em que você não é simplesmente bom. Simples assim. Ninguém aqui é completo. Ninguém é modelo completo de nada. Entende? Então, esse exemplo que eu estou te dando agora é para incentivar você que, caso esteja com sintomas de depressão e coisas do tipo, buscar ajuda. Certo? Lembra agora do Novembro Azul, a ideia de focar um pouco na saúde masculina? Vamos começar por agora? Dá uma desacelerada. De repente, você não vai conseguir contornar esse problema só vendo vídeos motivacionais e com trilhas épicas de fundo. De repente, isso é apenas um energético que logo vai acabar o efeito e você vai voltar para o mesmo estado de letargia. De repente, o que você precisa é não só de interação social real, como também de uma ajuda profissional. Bem, e aqui vai algumas dicas, né? Tem o Centro de Valorização da Vida, o chamado CVV. Você jogando no Google, você consegue achar os meios de contatos deles. Não é o meio mais ideal. O ideal é uma ajuda especializada. Nem todo profissional do outro lado da linha é tão qualificado assim. Mas já é um primeiro passo. Ninguém tem a sua ficha completa. Certo, senhores? Outro é o Disque Direitos Humanos, que se não me engano é 180 ou 188. Verifica com calma esses números e atente-se a eles e busque falar. Diga do seu problema, eles preservam o anonimato, o que é ótimo. Vão te orientar por ser profissionais regionais, enfim, tudo aquilo. Mas não deixe a sua saúde mental de lado. Somos mente, corpo e espírito, certo?
Se você trabalha bem o seu corpo, legal, certo? Se você está com seu espírito abalado, você vai precisar sim de ajuda, porque é ele que carrega o seu corpo. Sejamos homens mais integrais. Eu sou Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo Conselho. Até.